Bom dia, futeboleiros. Estamos aqui em mais um plantão. Recesso na Série A do Campeonato Brasileiro para a data FIFA aí para os jogos do torneio arranjado aí com convidados selecionados pela FIFA. Não é porque são campeões da Libertadores, campeões mundiais, porque tem outros vários aqui no Brasil, né? Então foi um convite aí para uns poucos no mundo. E aí tem a questão da seletividade, né, desses clubes, visando interesses mercadológicos, de transmissão, várias coisas. Porque na Europa está em fim de temporada. No Brasil, meio de temporada. Quando chega final do ano, tem aquele Mundial de Clubes no Catar. Você tem final de temporada brasileira e meio de temporada europeia. Então acho que acredito eu que a FIFA fez esse torneio aí para atender um meio termo. Os brasileiros que estão no meio de temporada e a Europa que está lá no período de pré-férias deles, né? Na maioria dos clubes. E jogos interessantes, né? Envolvendo aí PSG, envolvendo Borussia, envolvendo Atlético de Madrid e os clubes brasileiros aí, né? Principalmente Flamengo e Palmeiras. O Fluminense e Botafogo, apesar do investimento aí do Botafogo, time competitivo, um técnico nem tanto, nosso conhecido Renato Paiva, mas em compensação você tem aí o Fluminense e Renato Gaúcho, que vamos ver se não vão se limitar a serem times caseiros. Ontem tivemos um bom jogo aí, Palmeiras e Porto, 0-0. Palmeiras merecia até ganhar, criou mais oportunidades reais. E o Botafogo deu 2-1 em Seattle. Ironia do destino, né? Na terra lá do dono. Não é presidente, não, nem CEO, é o dono, John Textor, o dono do Botafogo. E vão ter a estreia do Flamengo aí contra o Esperance da África. E o Fluminense joga amanhã contra o todo poderoso Borussia Dortmund. Esse é o torneio internacional, né? Tem os grupos, cada um vai jogar 3 jogos nessa fase inicial. E para os clubes aqui da Série A, tudo parado. Cabe confirmação, mas acho que não parou D, C e B. Mas a Série A está parada. O Bahia fez um jogaço quinta-feira passada. Para mim, surpresa. Mas o futebol tem aquela dinâmica, né? O futebol tem a dinâmica, uma expulsão aos 15 minutos, justíssima, apesar de reclamações de Gabriel na entrevista e do Pita. A expulsão foi justíssima. Ademir foi em direção ao gol, na meia-lua. O cara literalmente não foi ombro, empurrou. E pela falta de critério, deveria ter sido dado um pênalti em Jean Lucas, que não foi ombro, foi truncada, com uso do braço nas costas, e ele deveria ter adotado o mesmo critério. Deveria ter marcado o pênalti, não era expulsão, porque pela a regra da FIFA já há muito tempo o time não pode ser punido 2 vezes, com expulsão e pênalti. Como tem o pênalti, ele pode dar no máximo cartão amarelo. O problema é que se o cara já tiver um amarelo, se não é o caso ali, ele é expulso. E o Bahia, apesar de um jogo, a meu ver, apesar de estar com um a mais, desde os 15 minutos, aos 37 foi o primeiro chute e aos 40 veio o gol. E fez por onde merecer. O pessoal tá até querendo meme aí, fila para pedir desculpa a Michel Araújo, né? Inclusive eu tô na fila também. Um jogador que chegou mal, não engrenou. Acho que até o próprio Pulga chegou aqui com desconfianças para compor elenco e não ser titular absoluto. E hoje o Michel Araújo está jogando muita bola, chutando de fora da área. E o Bahia cansou de perder gol, de tocar a bola na área, de partidaça de William José, que não tem como a gente aceitar, a não ser birra e teimosia de Rogério Ceni,
não ter botado mais cedo. Ah, teve limitações físicas, não está 100%, mas ele, como a gente diz no futebol, ainda que de muleta, é muito melhor que Lucho naquela posição. Até porque Lucho também já declarou que gostaria de jogar mais pelos lados. Então aí tem o dedo do técnico errado de não gostar de jogar com o centroavante muito enfiado, como diz aqui na Bahia, lá ele. Então, Bahia encerra aí no G6, essa primeira fase. Criamos uma gordura boa. Vamos pegar o Atlético Mineiro também, jogaço, dificílimo. O que eu tô gostando dessa tabela é que o Bahia tá pegando os mais difíceis nessa fase inicial e tá dando conta do recado. Teoricamente, nessa reta final dos jogos de ida, vamos pegar os jogos mais acessíveis. Não vou dizer mais fáceis, porque todo mundo quer sobreviver. Mas você vai pegar o Sport, aí vai pegar o Vasco, que aprontou para cima do São Paulo, que está irregular, está sob pressão. Por falar em sob pressão, tanto eu chamo ele carinhosamente de rebeldia, que vive aprontando, reclamando e sendo expulso. Zubeldia, o Fortaleza também é outro que, nossa senhora, viu? Tá difícil a situação do Fortaleza, que conseguiu perder para o Santos em casa 3-2. O Santos, apesar da sua grandeza, briga lá embaixo, e a briga piorou a situação do Fortaleza, que está lá embaixo ameaçado agora. Ainda é cedo para falar, mas está na maldita zona lá. O Inter também entrou. Com a derrota do Inter, o Atlético, normal, o Vitória conseguiu sair. Tá dormindo aí na portaria da zona. E o Sport é uma campanha vexatória, né? 3 pontinhos. Bom dia. E vamos ver o que é que vai acontecer aí. Porque teoricamente o Bahia vai pegar os times Juventude, Sport, o próprio Vasco, lá, né? E não sei se quem não está familiarizado, mas geralmente as tabelas de campeonato são assim. Quando você tem 2 representantes do estado, quando você joga em casa com um time, o rival joga fora com ele. Então, por exemplo, tô na dúvida aqui se o Bahia vai jogar com o Vasco fora ou dentro. Se o Vitória jogou com o Vasco aqui dentro, o Bahia vai jogar fora. Bahia e Fluminense vai ser aqui, porque Fluminense e Vitória foi no Rio, e assim sucessivamente. Só para facilitar, né? Quando tem 2. Isso acontece com o Atlético Mineiro e Cruzeiro, com o Inter e Grêmio. Quando tem 3 ou 4 times é outra história. Aí é sorteio mesmo, vai distribuindo. Mas a montagem da tabela é jogo em casa, fora. Chega um momento que pode ter 2 fora, e em algum momento da tabela, 2 em casa seguido. Então, a montagem de tabela é uma coisa muito técnica, justa, equilibrada, e normalmente é o contrário do ano anterior. Claro que os times mudam, tem uns que sobem, outros que descem, mas a organização das competições, elas têm uma certa lógica de distribuição. Para não ficar assim, poxa, 2 anos seguidos eu joguei com aquele time no meu turno fora de casa. Ou joguei 2 anos seguidos dentro de casa. Então tem toda uma lógica da tabela. Não sei se alguém já percebeu isso, mas a experiência, a vivência com as tabelas, observando todo ano, a gente vê que tem uma sensatez, digamos assim, e equilíbrio do pessoal da diretoria de competições, coordenação de competições do campeonato. Mas é só uma curiosidade. E falando aqui ainda do Mundial de Clubes, observando esse torneio arranjado aí, selecionado, Inter Miami de Messi, etc. tal, a gente percebe que há uma... A gente vê, o pessoal fala muito assim, futebol europeu, o futebol é superior. Claro, que onde está o futebol mais rico, o futebol mais bem vestido, tem jogadores melhores. Mas em termos de padrões de jogo, que nitidamente são diferentes, normalmente os clubes brasileiros em geral são mais para cima, se atiram mais. A gente vê que nesses padrões muito parecidos com o que o Bahia está jogando hoje, vou dar o exemplo do Bahia, o Rogério Ceni se baseia aí no modelo de Guardiola, do Manchester City, que é da família do grupo. Aí tem a questão da filosofia de jogo, que depois é transformada em plano de jogo, estilo de jogar.
e que faz uma mudança de cultura da gente entender a dinâmica, o toque de bola, a posse, rodar a bola. Eu achei interessante no jogo Palmeiras e Botafogo, perdão, Palmeiras e Porto, porque o Palmeiras e Botafogo jogaram ontem. Palmeiras e Porto, o goleiro do Porto teve uma que deu uma saída rasteira na fogueira para o zagueiro. E o zagueiro, meio que de supetão assim, tocou a bola pro lado e errou. E por pouco o Palmeiras não faz o gol. Lembrou quem? Lembrei as saídas ali padrões de Marcos Felipe. Ou seja, é uma filosofia de jogo, é um estilo de jogo muito arriscada. E essas coisas não devem ser copiadas. A saída tem que ser para laterais, enviesada, em diagonal, mas jamais de frente para o crime, né? E o criminoso é o atacante adversário. E o Bahia tem sempre feito isso aqui, dentro e fora de casa. Até que ponto é o dedo do técnico, é a filosofia de jogo, a teimosia, que a gente não quer que aconteça. Mas só foi uma curiosidade. Mas quando você vê assim, a PSG 4-0 no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid se abriu muito, foi muito escancarado. Não, poderia ter sido diferente, né? Fechado a casinha, jogado mais coeso. Mas são jogos parelhos com qualquer time aqui da Série A. Claro que o favorito sempre seria o PSG, mas com relação ao Flamengo e Palmeiras também, se eles avançarem de fase, vão ser grandes jogos. Teve o Bayern que deu 10-0 no outro time lá também, que continuou atacando, tava tomando 6, 7 e indo pra cima, perdeu o gol de cara. O cara trocou de pé numa bola que ele podia ter chutado. O jogador profissional sabe chutar com os dois pés. Claro que sempre tem um pé melhor que o outro. Às vezes os dois são iguais, igualmente habilidosos. Mas ele podia ter feito de uma forma diferente. Não, o time tá tomando 6. Ele de frente pro goleiro foi trocar de pé. Aí o zagueiro veio e deu rapa. Aí é do jogador mesmo. Mas estamos acompanhando aí os clubes brasileiros. 3 cariocas e um paulista. Teve outros aqui no campeonato da Libertadores e do Mundiais que podiam ter ido. Mas aí os critérios da FIFA aí também. Quem quiser botar nos comentários aí souber, porque eu não sei qual foram os critérios. Acho que foi convite mesmo. Qual os critérios do convite? Vamos em frente. Mas o Bahia foi o time que mais jogou aqui até agora, porque teve a pré-Libertadores, teve o Campeonato do Nordeste, outros tiveram também. E o Bahia está com seu merecido descanso aí, para que no próximo semestre não aconteça o que aconteceu ano passado. Que o gás acabou, fez uma campanha de retorno perigosa, mas graças a Deus se recuperou a tempo e ficou ali na pré-Libertadores. A gente quer ainda e o Bahia jogou 12, viu? Ainda faltam 7 jogos de ida. Só que o Bahia vai ter uma sequência aí pesadíssima. Vamos ter uma sequência aí de América de Cali, jogo de ida na Fonte Nova, jogo de volta 15 e 22, se não me engano, de julho, ou é 9 e 16, uma coisa assim. Acho que é 15 e 22 de julho. Se passar, pega o Fluminense, que está esperando nas oitavas. Tô esperando. E antes disso, jogo único, jogo sempre perigoso, independente do momento do adversário, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, jogão. E o Vitória pega o Confiança aí pelos baianos. Vamos em frente, que atrás vem gente, lá ele. E já estamos no clima junino. Peço encarecidamente aí que participe da nossa campanha do Pix Solidário. Ajude aí nossa campanha com a chave trajanomanuel@gmail.com. Se inscrevam, curtam, sigam. Estamos aqui com o mesmo nome, futeboleiros.tafarel, no Instagram, no YouTube. Nos ajude a manter o canal, nos ajude a manter nossas contas pagas, nossa alimentação. Deus te abençoe. Chave trajanomanuel@gmail.com. Estamos aqui no Instagram e no YouTube. Dê essa força aí com a gente. Curta, siga, inscreva, comente, compartilhe. Ative o sino. Bote nos comentários sugestão de tema. Sou engenheiro, tenho formação em gestão esportiva, experiência e vivência
e análise aí de futebol, não como os Enzos de hoje aí, mas da raiz, da época do gravador, da máquina de datilografar. Diga não ao etarismo, incentive as pessoas raízes que estão aí desde a Fonte Nova antiga acompanhando, quando tinha bolinho de estudante na Fonte Nova, quando tinha hot dog e não serviços de preço de shopping e qualidade a desejar. Vamos em frente, nos ajude, compartilhe, solta um aviãozinho aí, ó, compartilha, se inscrevam. Estamos lá com hoje 114 inscritos. Nos ajude aí, próxima meta 150. E aqui precisamos dar um up, né? Tá fraquinho aqui, viu? Não tem muito recurso, nosso recurso é na rua, nosso recurso é sem estúdio, mas com muito conteúdo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.